Boa noite, eu sou a Laura. Junto da Mirelle, a gente vai apresentar nosso seminário do 5º período de Pedagogia com a tutora Melissa. Aqui está a missão, a visão e os valores da Uniaselv. Esse período, o tema do seminário é Vivências Educativas, e o nosso tema escolhido é pouco falado, mas tem uma grande importância, que é a negligência pedagógica em creches, enfatizando o berçário, impactos e desafios no desenvolvimento infantil. A principal questão de pesquisa desse seminário é apresentar quais são os impactos da ausência de atividades pedagógicas no desenvolvimento dos bebês, nos berçários, e tem como objetivo descrever a atual situação de muitos berçários, analisar possíveis consequências dessa ausência e propor estratégias para implementar as práticas pedagógicas. Baseado nas minhas experiências como babá e nas observações realizadas diretamente, e o abrangente é o cuidado físico, deixando de lado o pedagógico. Durante os últimos meses, eu pude observar uma falta significativa na prática educacional dos berçários, embora os cuidados físicos, como alimentação e higiene, sejam bem atendidos, há uma ausência notável dessas práticas educacionais do berçário, que estimulam o desenvolvimento cognitivo e motor dos bebês. Conforme mencionado pela BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, a DCNEI, em seu artigo 4º, define a criança como sujeito histórico de direitos, que nas interações, relações práticas cotidianas que vivencia, ela aprende, brinca, imagina, fantasia, deseja e constrói sentido sobre a natureza. E esse cenário contraria as diretrizes da BNCC, que enfatiza a importância de um desenvolvimento integrado desde a primeira infância. E o berçário faz parte dessa primeira infância, tem um papel muito importante no desenvolvimento psicomotor, cognitivo, social, afetivo do bebê. E é nesse ambiente que os bebês começam a explorar o mundo, desenvolvimento das habilidades físicas e cognitivas, né? E no artigo 9º da DCNEI, ela estabelece que as práticas pedagógicas devem ser estruturadas em torno das interações, das brincadeiras, para as crianças aprenderem. Como Piaget menciona, o desenvolvimento da criança acontece através do lúdico, ou seja, é preciso brincar para crescer. Então, as metodologias precisam ter esses requisitos, né, com a participação do lúdico. Eu observei que a maioria dos professores do berçário tem uma certa relutância em adicionar essas metodologias que envolvam lúdico, brincadeira, massinha, tinta, colorir, nem que seja uma folha para as crianças rabiscar, porque elas evitam o uso desses materiais, porque poderiam causar sujeira, dar um trabalho a mais para limpar, né? Mas são extremamente fundamentais para o desenvolvimento dos bebês, tanto sensorial, né, de você sentir as diferentes texturas da massinha, da tinta, né? E também cognitivo, de você reconhecer as cores, fazer a mistura de cor, mesmo que eles não entendam o que significa aquilo, mas participar e sentir, né? No entanto, a creche tem um horário integral, ela oferece uma rotina de cuidado, mas a parte de atividades é completamente ignorada para os bebês. E é uma sala onde não tem uma organização acessível, eles não alcançam o próprio copinho de água para você ter uma independência, uma autonomia, né? Eu escolhi até essa imagem, que representa bastante o nosso ambiente. Eu não tive autorização para uma foto nossa mesmo, mas é uma imagem que representa justamente a nossa sala. As crianças ficam brincando, interagindo entre si, mas não há uma atividade. Como o Montessori enfatiza, né, a criação da independência e autonomia desde os primeiros anos de vida. Durante muitos anos, os bebês foram tidos como seres totalmente dependentes de nós. Mas Montessori, ela enxerga os bebês como seres capazes, competentes, que não necessariamente são totalmente dependentes de nós. E essa carência da autonomia, das atividades, gera uma série de fatores, como, por exemplo, de dificuldade motor fina, de não saber segurar um lápis sozinho, precisar sempre da ajuda de um adulto, de um professor, até para pegar um copinho de água, precisa da ajuda de alguém, que poderiam ter sido melhor desenvolvido com as práticas educacionais mais adequadas desde os primeiros meses de vida. Isso é uma coisa que vem desde cedo, mas que a gente observa que os professores ainda têm essa dificuldade de entender os bebês como seres capazes de tentar, pelo menos. Metodologia. Os métodos utilizados para a coleta de dados incluíram observações diretas e documentações visuais do ambiente do berçário e das atividades realizadas, ou a sua ausência. Utilizando o celular com câmera, foram registradas imagens e vídeo que capturaram o cotidiano do berçário, fornecendo evidências visuais para análise posterior. Esses registros foram fundamentais para documentar o ambiente físico e a interação entre os bebês e os educadores, e a existência ou ausência de atividades pedagógicas.
As observações também permitiram uma compreensão mais profunda das práticas didáticas no berçário e das dinâmicas na interação presente. Resultados e discussões. Ao analisar as observações feitas, identifiquei que os educadores focavam nos cuidados físicos do bebê, com pouca ou nenhuma atividade. As mesmas revelaram que os bebês não possuíam entendimento suficiente para que isso e que seu papel se limitava a cuidados básicos. As principais barreiras identificadas à implementação de atividades pedagógicas foram a falta de formação pedagógica, não sabendo então da importância do lúdico nessa etapa, resistência a novas metodologias, preferindo manter práticas tradicionais que não incluíam atividades lúdicas ou pedagógicas, desafios físicos e emocionais. Algumas professoras enfrentavam dificuldades físicas e emocionais que dificultavam o trabalho dos bebês, contribuindo para a relutância em tentar novas atividades. Então, com base no que foi lido, nota-se que a falta da formação pedagógica limitava muito os métodos que poderia ser utilizado, pois tem vários métodos e formas de estimular o desenvolvimento do bebê. Entre elas temos chocalho, que estimula o som, e entre outros. Agora vamos ficar com as nossas referências, e o nosso trabalho foi esse. Muito obrigada.